Outra dica, outro conselho. Não se deixe intimidar pelo texto clássico. E não se deixe intimidar por essas pessoas, às vezes amigos e às vezes até críticos que escrevem artigos dizendo isso ou insinuando isso, que você não tem capacidade de ler o texto clássico, ou que ele seja esse seu amigo, seja a pessoa que você está lendo o texto que ela escreveu, o texto crítico, que ele leu, por exemplo, o Hamlet do Shakespeare numa vez só e pegou tudo que aquele texto tinha para dizer. E aí você passa os olhos no Hamlet, você sente tanta dificuldade, dificuldade com a linguagem, dificuldade com aqueles nomes estranhos e uma série de outras dificuldades. E aí você pensa que você é menos capaz, que você é mais burro do que os outros. E aí eu diria para você que quem disse, seja o crítico profissional, seja esse amigo que te disse que leu aquela obra numa tacada só, numa vez só, e pegou tudo que ela tinha para dizer, que ele está mentindo. Ou ele está mentindo para você deliberadamente, conscientemente, ou ele está mentindo para ele mesmo e se supervalorizando e achando que ele é um super leitor ou uma super leitora. Por quê? Porque isso não existe. A obra clássica, como a gente já viu no vídeo, Por que ler os clássicos, ela é uma obra considerada padrão, é uma obra considerada modelo, é uma obra que atingiu o mais alto nível de excelência dentro daquele gênero no qual ela se insere, dentro da literatura produzida por aquele país, escrita naquela língua, dentro daquele estilo de época no qual ela se insere. Então, a obra clássica, pela sua própria natureza, não se esgota numa única leitura. Quem disser que leu o Hamlet do Shakespeare uma vez só e pegou tudo que tinha para dizer, quem disser que leu o Crime e Castigo do Dostoiévski numa vez só e leu tudo que tinha, né, pegou tudo, aprendeu tudo que a história tinha para dizer, não está dizendo a verdade. Ou está mentindo deliberadamente, ou está mentindo para si mesmo. Está achando que é muito melhor leitor do que uma série de críticos profissionais. E eu cito dois exemplos. Eu cito o Harold Bloom, que falou da sua experiência de reler e reler e reler e continuar encontrando coisas no Paraíso Perdido do Milton. E eu cito o Otto Maria Capô falando da sua experiência de leitura e releitura. Enquanto ele era vivo, todos os anos ele relia a Divina Comédia do Dante e sempre encontrava alguma coisa. E ele tinha esperança de encontrar ainda mais, de ler mais e encontrar novos níveis de leitura ali dentro da Divina Comédia. Então, se dessas duas autoridades, pelas quais eu tenho um grande respeito, mesmo quando eu não concordo com tudo que eles disseram, nem o Bloom, nem o Carpo, mas se essas pessoas altamente capacitadas, grandes leitores, como o Carpo e o Bloom, disseram que não esgotaram a leitura dessas obras clássicas, quem somos nós, leigos, pessoas comuns ou críticos aí que não têm o gabarito desses dois, para dizer que pegaram um Crime e Castigo do Dostoiévski e não precisam ler mais, porque tudo que tinha ali para eles aprenderem, eles já aprenderam. Tudo que havia para captar naquele romance, eles captaram. Claro que eu não estou dizendo que não haja livros em que isso não acontece. Tem livros que realmente a gente lê uma vez e não precisa voltar a ler. E tem aqueles livros clássicos mesmo que a gente leu, não gostou e não pretende voltar a ler. Claro, porque gosto pessoal, como eu já falei, é gosto pessoal, isso não se discute. Agora, uma pessoa afirmar que pegou uma obra clássica e esgotou essa obra numa única leitura, isso não existe. A obra clássica, pela sua própria natureza, de ser clássica, de ser um modelo, de ser uma obra padrão, de ser uma obra do mais alto nível de excelência, ela não se esgota numa única leitura. Eu quero frisar isso. Ela não se esgota numa única leitura. Quem disser isso está mentindo. E então eu diria, não se intimide com o texto clássico. Se você é uma pessoa alfabetizada, você tem capacidade de ler. Você vai sentir dificuldade com o vocabulário, você vai sentir dificuldade. Quanto mais recuada a obra for no tempo, com as estruturas, como eu falei, as estruturas frasais, a forma de linguagem, a etiqueta dos diálogos, que ela é toda diferente. Você vai sentir dificuldade, às vezes, com um monte de nomes, especialmente se for literatura estrangeira. Você pega, por exemplo, e sempre se cita esse exemplo aqui, o Guerra e Paz, do Tolstói. Logo nos primeiros capítulos você é apresentado a uma série de personagens com aqueles nomes russos que são estranhos para nós, e aí o leitor frequentemente fica perdido. Nossa, eu não vou conseguir guardar esse monte de nome, eu estou perdido. Não se preocupe, porque, como observam
os especialistas, o Tolstói, não apenas ele, todos os escritores, a grande maioria pelo menos, dos escritores clássicos, escrevem as obras para serem entendidos. Eles escreveram, os Dostoiévski, os Shakespeare, os José de Alencar, os Machado de Assis, não escreveram para torturar os alunos nem os leitores contemporâneos das suas obras, não. Eles escreveram com o intuito de serem compreendidos. Então, quando você pega o Guerra e Paz e dá com esse monte de nomes esquisitos para nós, que são nomes russos, logo nos primeiros capítulos, aquela montoeira de nomes, não se preocupe, porque o Tolstói vai se demorar nos personagens importantes. Dá um tempinho para ele, que ele vai começar a apresentar a você um por um os personagens que têm importância dentro do Guerra e Paz e você não vai ficar perdido. Os escritores, com poucas exceções, os escritores clássicos escreviam para ser compreendidos. Toda a literatura, até mais ou menos o final do século XIX, ela quer ser lida e compreendida. Quando isso não aconteceu, acontecia porque às vezes o escritor estava debaixo de uma censura muito grande, estava vivendo um momento de censura no seu país, na sua época, né, na região em que ele vivia, e aí ele tinha que ser mais obscuro na sua escrita. Mas são exceções. E a literatura do princípio do século XX, ela já tem uma proposta de desconstrução do romance. Então a gente já vai encontrar algumas complicações, de fato, porque a proposta, o modo de encarar o romance já é diferente, mas isso acontece nos começos do século XX. Eu também diria que a única maneira da gente ler o clássico é ler. Você não vai se tornar um bom leitor de literatura clássica se você não pegar os livros para ler. Se você não pegar Guerra e Paz para ler, se você não pegar Jane Eyre para ler, se você não pegar Os Possessos ou Os Demônios, do Dostoiévski, para ler, se você não pegar e realmente meter a cara e ler, você nunca vai ser um leitor assim bom de ler clássicos. Eu não estou dizendo que você não é um bom leitor. A pessoa que não lê os clássicos não é um bom leitor. Mas se você quer ser desafiado como leitor, né, e você quer ganhar a experiência de ler essas obras que, como eu falei no Porquê Ler os Clássicos, elas merecem e tem razões que a gente pode apresentar de por que elas devem ser lidas, você vai ter que fazer isso. Só se aprende a ler bem um clássico lendo. Leia o primeiro, leia o segundo, leia o terceiro. Comece pelas obras cujos assuntos, cujos temas de gênero literário que te interessam, para você não ter aquele trauma. Se prepare para lidar com frases estranhas, com uma etiqueta de linguagem, especialmente nos diálogos, um pouco esquisita, com vocábulos que caíram em desuso, os arcaísmos, como eu falei, com o maior número de descrições, mas nada disso não precisa te espantar, nem precisa ser um grande problema. Você vai sentir mais dificuldade, mais facilidade à medida que você persiste.